Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 17 da Palavra de Deus. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 16, ou 17, perdão, a partir do versículo 1, do que foi registrado pelo Dr. Lucas para o nosso conhecimento. Ele diz assim: e passando por Pamfílios e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse judeu, esse Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajudando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo quanto tem feito em nossas vidas, através da tua palavra, através desse evangelho maravilhoso. E ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Querida, sentai, por favor, obrigado. Meus queridos e amados irmãos, aqui o nosso querido amado irmão Lucas, doutor Lucas, ele é médico, ele fez questão de registrar tudo aquilo que estava ocorrendo, e o que motiva também aqui, impressionante que não eram pessoas fora do Evangelho que estavam causando problema. Não era uma pessoa, na verdade, que tinha um certo conhecimento do que Deus queria. E aqui também, por outro lado importante, é que toda essa caminhada de Paulo e Silas tiveram muitos problemas. No capítulo 16, os irmãos bem sabem que eles passaram até chegar ao varão macedônio. E agora, aqui, ele chega em Tessalônica, depois de passar por 2 cidades, e chega em Tessalônica, tinha ali uma
E aí começando entre eles. E, logicamente, a figura maior entre eles, por serem judeus, e estarem baseados na lei, a figura maior era Moisés. Era a figura maior. E Paulo, então, ele chega ali, como de costume, foi ter com eles. Diz a Bíblia Sagrada, tinha o costume, e foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ou seja, eles falavam da lei, e Paulo usava a lei para anunciar-lhes a Jesus Cristo. E ficava aquela disputa, aquela guerra de convencimento. Seria como hoje a igreja evangélica que vive segundo a palavra, segundo a Cristo, tentar convencer uma outra religião acerca de Jesus Cristo. E Paulo era uma pessoa, além de ser de Deus, ele também era uma pessoa corajosa. Agora, por que ele estava falando daquela forma, disputando e não abrindo mão? E nós podemos ver aqui na palavra de Deus, no capítulo 9 de Atos mesmo, a gente vai perceber que quando, na realidade, o Senhor mandou que Ananias fosse até Paulo, que estava 3 dias numa casa, num quarto, depois deste encontro com o Senhor, Deus então manda Ananias até lá, e Ananias, a princípio, relutou, devido à forma que Paulo tinha de perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus, por zelo pela lei. E aqui no capítulo 9, depois, versículo 14 e 15 diz: e aqui, Ananias falando, tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, veja bem, e dos filhos de Israel. Eram 3 grupos que precisavam ouvir acerca do Evangelho, acerca de Jesus Cristo. Eram 3 grupos que precisavam de ser libertos, de serem salvos. Novamente, quero ler: vai, porque este é para mim, primeiro, um vaso escolhido. Vaso escolhido é quem queria fazer, é quem estava com vontade de fazer. Era uma pessoa escolhida por Deus, escolhida a Deus. Era uma pessoa separada de Deus para o propósito. E que propósito era esse? Pregar o Evangelho. Não tinha outro propósito, não tinha outra ideia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Gentios eram pessoas, na verdade, que não faziam parte do ciclo dos judeus, não fazia parte da nação judaica, então eram consideradas pessoas
vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, deputados estaduais, federais, ministros, ou seja, pessoas que detinham poderes e autoridades, mas que precisavam também ouvir o Evangelho e também dos filhos de Israel. E como eu falei para os irmãos, que Paulo, além de separado, escolhido, era também corajoso, porque a Bíblia nos diz também, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Padecer pelo nome aqui é pregando o Evangelho, não é discutindo, não é debatendo, não é isso. É pregando a Cristo, onde toda a mensagem tinha que ter Cristo no centro dessa mensagem. Não poderia ser outra coisa, não poderia ser uma história de quem quer que seja, não é história de escritores, não é história de pastores, não é isso. É o verdadeiro Evangelho, onde Jesus Cristo era o centro da mensagem. Por isso, diz a Bíblia Sagrada, Paulo então foi até a sinagoga, e lá Paulo começou, como de costume, no sábado, pregar o Evangelho. E segundo a Bíblia, ele estava expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Ressuscitasse dos mortos, padecesse. Eles estavam vivendo ainda no tempo da lei. Eles estavam ainda vivendo as histórias de Moisés. Eles estavam vivendo a verdade, exatamente aquilo que havia sido escrito no passado. Mas eles, embora conhecessem o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, lia tudo sobre isso, mas não tinha a ideia que estava escrito em Deuteronômio capítulo 20, em que Moisés diz: olha, o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. Aí vocês terão que ouvir, e todo aquele que não ouvir seria cobrado por Deus. Então, Paulo ali, e também Jesus, quando mandou falar para os judeus, porque também via que eles não tinham esse entendimento, não tinham esse conhecimento, apesar de eles terem os mandamentos, terem todo o acervo deixado por Moisés. Eles liam, recitavam, estudavam, discutiam, debatiam, mas não chegavam a nenhuma conclusão, que também todos aqueles livros falavam acerca do Senhor Jesus Cristo. E precisavam de alguém cheio do Espírito Santo, conhecimento da verdade, para que falasse para eles. E foi quando Paulo chegou e disse, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Meus amados, o mundo não precisa de história de igreja. O mundo precisa de Jesus Cristo.
E ali chega alguém enviado por Deus, e que o Senhor diz na sua palavra, ainda aqui na Bíblia Sagrada, que alguns deles creram, juntaram-se a Paulo e Silas. Meus amados, quando se traz a mensagem cristocêntrica, e que não entra, quando se entra em discussões tolas, vazias, sem sentido, quando Cristo é o centro da mensagem, quando Cristo é a estrela maior da pregação, quando o pregador ou ensinador, ele fica despido de toda a vaidade, é aí que o Espírito Santo entra. Que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não percamos tempo com coisas infutíveis. Não percamos tempo. Não percamos tempo com coisas que não edificam. Coisa porque se tem alguém capacitado para convencer os que ouvem a palavra de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem poder para convencer. João capítulo 16, de 8 a 11, para convencer. E muitas vezes nós queremos convencer as pessoas para virem à igreja. Não. Nós queremos convencer as pessoas, a gente até força a barra. Quem não sabe pregar o Evangelho, viva o Evangelho, que já é uma pregação. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus Cristo, e ver o brilho do Senhor, e ver que são pessoas diferentes, ainda que não saibamos pregar, ainda que não conheçamos toda a Escritura, mas no meio do céu, o nosso comportamento como cristão vai fazer a diferença em casa, na rua, na vizinhança, no trabalho, na escola, não importa onde. Aleluia, Jesus. Que alguém diz, mas eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia, mas você é cristão. Eu não sei ler a Bíblia, mas você é cristão. E alguém vai chegar para você e vai dizer, sabe o quê? Não é que você é tão tranquilo assim, com essa luta toda. Como é que eu não pego você nunca reclamando de nada, sempre no glória? Glória de quê? Como assim? Aí você vai dizer, sabe o quê? Canta o 169 para ele. Oh, porque Jesus me ama. Olha o que diz aqui, ó. Olha o 169. Olha só. Ó. Longe do Senhor andar, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o teu amor. Aí você responde: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Você já vai estar pregando, você já vai estar
pela vassoura, nossa. Ei, que anda ele calava na vassoura. Você já vai estar pregando. Mas eu não sei, eu nem sei ler a Bíblia, eu não sei pregar igual os outros pregam. Você não tem que pregar igual alguém prega. Porque Jesus falou: olha, quando você for levado perante ao sinédrio para poder ser julgado, não se preocupe o que é vez falar, porque o meu próprio Espírito falará por vós. Não se preocupe em falar difícil, em procurar palavras, porque as suas palavras não convencerão, mas a minha sim, no meu Santo Espírito sim. Então basta ser cristão de fato. Glória a Deus. Glória! Glória! Deus Santo. Eita! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Lavassúria! Glória! Espírito de Deus, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que eles então se juntaram a Paulo e Silas, e diz a Bíblia também, uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres distintas. Olha quantas pessoas ali se juntaram a Paulo e Silas, pessoas ali que precisavam de libertação, mulheres, homens, religiosos, porque ali tinha muitas pessoas religiosas, e ali essas pessoas ali começaram a entender, começaram a perceber, ao ouvir que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Era necessário. E é esse Cristo que eu vos apresento. Pronto, foi o suficiente. Foi o suficiente. Não adianta. Pregação não é mágica. Pregação não é mágica. Pregação é o Evangelho de fato. É o que faz a diferença. É que o mundo precisa. Mas quando você entra nessa seara de pregar o Evangelho puro, verdadeiro, simples e poderoso, a Bíblia nos relata também que, mas os judeus desobedientes, aí ele chama religiosos também, de obediência, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajuntaram o povo e alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los de lá, tirá-los para junto do povo. Ou seja, Paulo estava hospedado na casa de Jasson, e eles, com raiva de que esse pessoal não pode continuar pregando sobre Jesus, não, que a gente vai perder a moral aqui. Até então nós éramos absolutos, o que vale aqui é a lei de Moisés. Ah, tá bom, já estava todo mundo acreditando. Você sabe o que acontece, meus irmãos? Uma coisa é o Evangelho, outra coisa é o proselitismo. Proselitismo é você forçar a pessoa a fazer parte da tua religião. Religião. E os judeus faziam isso. Eles faziam proselitismo. Esse aqui é o detalhe. E aí chega um homem de Deus pregando o quê? O Evangelho, que é a porta de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É quando pregou o verdadeiro Evangelho que o Espírito Santo começou a operar, passou por um rolo compressor em cima da religiosidade, em cima do proselitismo, e Deus começou a salvar e a libertar uma multidão de pessoas. Glória! Eita maravilha! Glória a Deus! Quem se converte mesmo. As pessoas, na verdade, ficavam ali juntas com os outros por questão de religião. Mas agora
pregação. Começando o quê? Nos dar interesse pela palavra. Querido, pega o evangelho, pega a palavra. Aí os invejosos vão se levantar. Os invejosos vão se levantar. E se levantaram mesmo, religiosos, para tentar pegar Paulo e Silas que estavam na casa de Jasón. Diz a Bíblia Sagrada que a ideia deles queria tirar, poder apresentar junto ao povo. Por quê? Para poder apanhar, para ser apedrejado, para serem mortos. Porém, não os achando, trouxeram Jasón e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, e clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Ou seja, na realidade, esses que têm pregado no mundo todo e pessoas estão se convertendo, chegaram até nós para converter o povo daqui também. Não pode, não pode sim. É a palavra, é o evangelho, é o poder de Deus, é a libertação, é a salvação. Jesus vai voltar. Glória a Deus. E a igreja precisa se conscientizar. Amém, Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus para poder cantar o hino 169. Aleluia! Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o teu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha petição, nem alma desejava uma eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o pano, de tristeza ele dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus. A graça e o repouso ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvado seja o nome de Jesus.